E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um trecho aqui do meu curso de Introdução ao Desenho a Carvão. O cabelo em si, ele conscientemente ele deixa sem muita definição. Então isso acaba fazendo um contraste bem interessante aqui entre área de definição e área sem definição. Esse aqui é um desenho do Degas e eu quero que você repare aqui interessante como ele bom, primeiro ele traçou uma linha vertical aqui, né, para poder com a técnica do Bargue, né, ensinada pelo Bargue depois para fazer a medição aqui, a conferência e o centro, né, de equilíbrio tudo. E repara que como ele usa muitas linhas aqui, ó, ele praticamente usa só linhas, ele não tem sombreado nenhum quase aqui, ó, é muito pouco aqui no braço, muito pouco aqui nas costas. A preocupação dele maior é com a silhueta e com a forma, né, o próprio vestido que ele não define muito bem aqui. Esse aqui é um desenho do Adolf Hirschl e é interessante aqui como ele tem alguns pontos de delicadeza aqui. Vê que essa parte das costas do modelo tá com muito menos tempo de trabalho, muito menos definição, muito menos cuidado do que essa parte aqui da frente, né? Você vê que as partes das mãos e do rosto é uma parte que ele tem muito mais cuidado. Inclusive ele até colocou um giz pastel branco aqui para reforçar a iluminação aqui. Isso tudo é escolha do artista, é escolha consciente do artista. Ele usa bastante rachura aqui para descrever a forma. Então ele usa um pouco aqui de carvão aqui para definir uma sombra aqui sem rachura praticamente nenhuma. A sombra aqui também com delicadeza aqui na parte das costas. Aqui na região ele já usa bastante rachura, tanto rachura cruzada quanto a rachura normal. Esse aqui é um desenho do Zorn e ele usa também linhas com pouca espessura, de variação de espessura, mas repara como ele usa bastante a linha para descrever a forma, né? Você vê que nessa parte aqui onde a luz bate, ele praticamente não usa rachura nenhuma, ele deixa tudo com esse perfil recortado aqui de luz. Enquanto que na parte da sombra ele usa bastante o bico de pena aqui para indicar uma área densa de sombra, ele não faz muita distinção de volume aqui. Você vê que aqui tem o nariz e tudo com algumas rachuras cruzadas, algumas linhas que ele coloca aqui no caso da rachura do sentido do bigode, mas você vê que a preocupação maior dele é definir esse desenho aqui por grandes massas de áreas escuras. Ele não é de fazer pequenos detalhes aqui no dedo, na mão, na unha e tudo mais, né? Tanto é que você vê que esse bigode aqui, ele é praticamente sugerido pela mudança no sentido da rachura aqui. Esse aqui mais um desenho do Degas. Você vê que nessa parte aqui ele tem umas linhas não acabadas do desenho, né, um esboço. E aqui na parte também ele faz alguma rachura, alguma coisa de sombreado aqui, mas também não é uma preocupação muito grande com a forma. Você vê que essa parte aqui ela está praticamente inteira blocada na sombra. Então você vê muito pouca definição aqui da cavidade do olho, do nariz, da boca. O cabelo ele quase que ele se perde aqui na cabeça. Esse aqui é um desenho do Harlamov e repara na delicadeza que ele tem, o quanto de shapes, de formas que ele tem, de perfis que ele tem dentro do cabelo, mas ao mesmo tempo é uma forma bem abstraída dentro do carvão, né, da técnica que ele usa. E como que o cabelo ele é muito mais cru, ele é muito mais rústico do que o rosto. Olha o cuidado e a delicadeza que ele tem aqui na graduação do sombro, da graduação de sombra no queixo dela. E nesse plano aqui do rosto, no nariz, olha como é bem definido o nariz, a boca, ele coloca um pouquinho mais de carvão aqui no canto, é uma graduação bem suave aqui, ó, no nariz também é a mesma coisa, a mudança de plano, ele já faz aqui um pouco mais escuro, os olhos, a delicadeza dos cílios, das mãos, né, o pescoço, a graduação suave aqui, ó, no pescoço, mas ao mesmo tempo, o chale, né, a parte da roupa dela, ó, é bem rústico, então isso cria um contraste muito interessante, muito interessante. O Harlamov para mim é um dos melhores desenhistas de carvão assim, de todos os tempos. Esse aqui é um desenho do Corner e provavelmente acho que é carvão também. E repara como o Corner só no controle do valor tonal ele consegue, no controle do valor tonal e na definição das formas ele consegue gerenciar uma cena tão complexa quanto essa daqui. Olha quanta coisa que está acontecendo nessa cena, mas repara como que a gente sempre fica nessas três figuras aqui do centro. Quer dizer, você tem uma loja, você tem uma multidão imensa, que você tem gente com guarda-chuvas, você tem gente passando para lá e para cá, você tem provavelmente chuva aqui no chão, você tem prédios aqui, você tem tudo, mas com o valor tonal aqui estando mais escuro e com bordas mais afiadas aqui, né, arestas mais afiadas aqui, a gente sempre volta para cá. E ao mesmo tempo você vê
que esses dois rostos aqui de toda a cena são os que estão mais bem definidinho aqui. Então isso ajuda tudo a manter o foco aqui, né, o ponto de interesse aqui, mas ao mesmo tempo você repara que aqui no fundo o valor tonal aqui do fundo ele é mais gerenciável, ele é mais baixo, aqui, o contraste é menor. Então isso tudo ajuda a reforçar essas três figuras aqui. Esse aqui é um esboço do Leonardo. E repara como o Leonardo ele usa bastante rachuras, né, bastante linhas, e ele é bem delicado aqui na transição das formas, né? O Leonardo é bastante conhecido pela técnica do esfumato, né, que ele trouxe para tinta óleo, mas repara que mesmo nos esboços preparatórios dele, ó, ele já está definindo aqui as áreas de sombra, de luz e sombra, né, de transição e tudo mais. E uma característica dos esboços do Leonardo é justamente isso, é que ele faz essa transição com rachuras e com muita delicadeza, né, muito fininho. Aqui um esboço do John Singer Sargent, e repara como um desenho, ó, se você um desenho ele não precisa de muito para ter qualidade, né? Olha, você vê como ele tem pequenas variações na espessura da linha, mas a proporção desse desenho está certinho. Tá certinho a proporção desse desenho. Então, o que você vê o que ele fez aqui, ele colocou algumas linhas para definir o volume do cabelo, aonde a orelha tá. Você vê que ele nem foi muito em frente aqui, ó. Ele nem definiu a orelha, não tem nada aqui praticamente, ele só tem um risco aqui, dois riscos aqui e algo sugerindo aqui a orelha. Aqui os olhos também, ele não sugeriu muita coisa, ele fez a sobrancelha, um pouco de sombra aqui para mostrar essa mudança de plano, pouca coisa aqui no olho, o buraco do nariz aqui, a mudança leve aqui de plano da bochecha, boca, queixo e um pouquinho de rachura aqui. E ainda assim esse desenho é muito bem feito, ele é muito bem construído, né? Você vê que é um domínio total do Sargent, dos fundamentos do desenho aqui. Bom, então é isso aí. O curso está disponível na plataforma do Hotmart. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não baixou o e-book ainda, o link também vai estar junto aqui na descrição. E até a próxima.